Olá, estamos aqui na Educação 360 Graus e nós vamos falar com a nossa amada Viviane Mosé, que já falou aqui com a gente na sala e fez uma repercussão danada. Tudo bom, Viviane? Tudo bem, eu tenho o maior prazer de estar aqui, uma alegria. Viviane, quando você falou aqui conosco na última vez, você falou que você estava lá no Todos para a Educação e a gente teve uma conversa muito legal e você falou que o primeiro lugar no vestibular, ele é o primeiro lugar de conteúdo inútil, né? Que é aprender o conteúdo inútil. E a gente está aqui num evento que tem muitas iniciativas diferentes. E o grande problema das pessoas, que eu tenho visto nas perguntas, é esse ensino diferente, que quebra paradigma e que você, inclusive, defende bastante, como que ele vai ajudar esse menino a passar no vestibular? Se ele não fizer o vestibular, mas ele fizer o Enem, ele passa. Porque o vestibular é completamente diferente do Enem. E isso, infelizmente, na sociedade ainda não tem clareza disso. Porque o Enem, ele se estrutura em princípios muito diferentes. É difícil dizer, por exemplo, que a questão não é totalmente errada. O vestibular é um sistema de avaliação fundamentado no conteúdo. O que o vestibular quer? Selecionar pessoas para a universidade. Só. E ele se fundamenta, é um mecanismo de avaliação, um sistema de avaliação, que se fundamenta no conteúdo. Então, por exemplo, numa prova de geografia, se você faz uma prova de geografia para uma universidade menos difícil, né, você faz saber a geografia do Brasil, a geografia da Europa. Quanto mais difícil a universidade, essa geografia vai se especializando. Então, para você passar no vestibular muito difícil, você tem que saber a geografia da Indonésia, a geografia de países, às vezes, que você nunca ouviu falar, o rio mais longo, a montanha mais alta, história, a mesma coisa, as dinastias da Europa, né? Então, são coisas que realmente não têm importância, mas são necessárias, porque se o vestibular é muito difícil, esse conteúdo vai se tornando cada vez mais específico. No final, quem passa lá é o rei do conteúdo inútil, porque com aquilo ele não vai fazer absolutamente nada, porque conhecimento é troca. Se você não tem quem trocar, aquilo vai para o lixo, né? Outra coisa é o Enem. O Enem é um princípio de avaliação, um sistema de avaliação que se fundamenta não no conteúdo, mas em competências e habilidades, né? Então, por exemplo, uma redação do vestibular, ela precisa ter começo, meio e fim, e ter uma questão a ser desenvolvida, e usar a norma culta. Essa redação dessa maneira pode tirar uma nota muito baixa no Enem, porque o Enem não está preocupado primeiro na norma culta e nem no começo, nessa linearidade da redação. O Enem quer, numa redação, avaliar em que modelo mental você está inserido. Você já consegue relacionar o particular com o universal? Como é que você consegue trabalhar com várias hipóteses ao mesmo tempo e chegar, concluir alguma coisa a partir disso? Então, modelos mentais. Enfim, o vestibular quer saber o que você sabe. O Enem quer saber o que você faz com o que você sabe. É completamente diferente. As escolas públicas brasileiras deveriam abraçar só o Enem e só fazer uma educação voltada para o desenvolvimento da inteligência e não para a repetição de conteúdos. Esses crianças e adolescentes vão ser aprovados no Enem com ótimas notas, mas, infelizmente, a nossa escola não está voltada para o Enem, mas para o vestibular. E mais, o nosso aluno das classes populares estuda numa escola pública que está voltada para o vestibular, mas ele não passa no vestibular fazendo escola pública, porque não tem os macetes dos cursinhos particulares, a não ser que seja por cotas, né? Então, tem sim uma maneira de ter um mecanismo de avaliação e uma educação libertadora. Com certeza. E, aliás, isso foi uma das perguntas que nós perguntamos. E aí, gente? A gente vai falar com a Viviane Mosé. Tem pergunta? Uma das perguntas que me mandaram, que é se hoje tem um cenário do jovem brasileiro negro que morre muito no Brasil, que é uma pesquisa, inclusive, por violência. E considera, para mudar esse cenário, se você considera que é possível usar educação, tecnologia, para tirar o jovem da vulnerabilidade e, consequentemente, da marginalidade social. Se nós estivéssemos nas comunidades, especialmente próximas de violência, né? Porque, como eu disse, cada escola é uma realidade, né? Uma escola do campo talvez não tenha esse tema essa questão tão fundamental. Talvez a questão ambiental seja mais importante uma escola do campo. Mas em escolas vulneráveis, né, à violência, o fundamental é uma leitura da realidade. Quando um menino entende que a mãe dele não tem nenhum dente na boca, não porque ela é inferior, porque ela é menor e ele tem vergonha daquilo, mas que isso é um processo muito maior do que a mãe dele, do que nós todos, em que nós todos estamos inseridos, né? Então ele ganha poder de ação ali. Esse menino, ele tem que ler aquela realidade, porque ele vai trabalhar para transformá-la, mas ele vai se orgulhar daquilo que ele tem, né? Hoje acontece o contrário. As escolas não trabalham esse desenvolvimento
desenvolvimento, essa crítica da realidade, esse empoderamento do aluno. Ela trabalha repetindo exatamente aqueles conceitos inúteis. Então, você imagina um garoto que está vendo essa realidade, vendo seu irmão no tráfico, vendo a sua mãe sendo doméstica, sem os seus direitos respeitados, e ele vai sentar numa escola para entender verbo, sujeito. Entendeu? Para que isso exatamente, né? Então, a gente tem que ter coragem de adaptar os currículos à realidade, para manter o nosso jovem negro, pobre, que mora numa comunidade, numa escola. Essa escola tem que ajudar esse menino a viver melhor. E, para isso, ele tem que entender o seu lugar na sociedade. É fundamental isso, mas a gente não faz isso. Isso é verdade. E para finalizar, Viviane, tem é uma pergunta que todo mundo fala assim, mas a Viviane, ela sempre teve esse pensamento e tal. E a minha pergunta é essa. Esse pensamento, porque você, assim, todos nós, né, aqui, a gente veio de uma escola extremamente tradicional. Ou seja, a gente não via essas ações como a gente está vendo hoje, né, que são muito faladas. E essa carga sua tradicional, em algum momento você teve e modificou? E se isso aconteceu, como que foi essa sua transformação? Porque o professor hoje, ele precisa dessa transformação, porque ele vem com essa carga. Tem uma forma, tem um jeito de sair disso aí? Adorei essa pergunta. Primeiro, o meu pai, ele adorava estudar, mas ele não tinha feito nem o ensino fundamental completo. Então, meu pai é um cara que fez supletivo, primeiro e segundo grau. Então, eu cresci numa casa em que o ensino não era tradicional. Meu pai era adulto, fazia ensino fundamental no supletivo e trazia isso para o almoço. E a gente discutia isso em casa. Então, eu venho de uma família onde o conhecimento é para viver. E a gente amava aquilo. E ver o seu pai estudando de madrugada, tomando um café 11 da noite para continuar estudando, isso me instigou muito. Quando eu cheguei na universidade, por exemplo, e vi que aquilo ali, que estava na universidade, porque o ensino médio eu ainda aceitava. Na universidade, o sistema era o mesmo. Eu fiz movimento estudantil desde o primeiro dia que eu entrei. Eu fiz vestibular com 16 anos, passei com 16 anos. E eu entrei no primeiro dia de universidade para o movimento estudantil. Eu criei o primeiro centro acadêmico de psicologia da Federal do Espírito Santo. E, durante toda a minha vida acadêmica, eu fiz política estudantil para discutir exatamente a educação em si, ou seja, por que os professores não são avaliados? Por que somos oprimidos dessa maneira como alunos? Por que não temos espaço para pensar? Então, eu fui uma aluna muito voltada para isso. Minha vida inteira esteve voltada para uma educação voltada para a vida, desde que eu nasci. Né? Eu tenho muito orgulho disso. Venho das classes populares, venho de uma família simples, mas que realmente entendia o valor do conhecimento. Né? Então, a gente tem que ter coragem para mudar, e é possível. Então, o importante é ser subversivo. O importante é você botar o seu coração naquilo que você faz, né? Porque eu não estou lá cumprindo meu papel, nunca dei aula, eu sou professora há 30 anos, nunca dei uma aula para cumprir meu papel. Se eu estou lá, eu estou inteira, estou presente, eu estou no mundo, né? A gente tem desafios muito grandes, ambientais, econômicos, sociais, políticos. Temos que enfrentar esses desafios na vida, no dia a dia, e não transferir para os políticos. Isso que eu acho que a gente deveria desenvolver na escola, a coragem de mudar o mundo nós mesmos e não transferir para os outros. Obrigada, Viviane.